Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, um tema complicado, né? Hoje nós vamos conversar sobre os famosos cristãos informantes. Em outras palavras, as pessoas que... Tem o dom do jornalismo. Tem o dom do jornalismo. Ou é o crente fofoqueiro ou é o crente informado. Será que a gente pode se intrometer na vida do outro? Não é intrometer, né, que fala. Bisbilhotar, pôr a colher de pau, né? Aí você já vai entender o porquê desse tema, o contexto desse tema, a gente não vai falar à toa, né? Por que desse tema, pastor? Então, Em qual sentido, né, que a gente está falando? uma coisa que eu fiquei pensando esses dias sobre esse tema é o seguinte. Hoje nós estamos aí na era da informação, né? E o que a gente mais ouve falar são das fake news, são as notícias, né? Por exemplo, agora hoje, né, que nós estamos gravando, hoje é dia 6, né? Nós estamos gravando esse vídeo. O pai da doutora Mayra Pinheiro, que é a secretária da saúde do Brasil, morreu hoje. E ele morreu de câncer. Ele estava com câncer na próstata. Só que aí um jornal publicou assim: olha, o pai da doutora Mayra Pinheiro morreu por agravamento do Covid. Então ele não tem nada a ver com Covid, mas falaram que foi Covid, né? E ela falou: não foi Covid, ele morreu de câncer, né? Essa é uma das questões. Aí a gente fala assim, tá, isso aí é notícia politizada, tá? Então, os caras que estão publicando isso aí, eles querem fazer política com base nisso. Mas a questão é assim, nós estamos na igreja nós não fazemos política. Mas nós temos pessoas na igreja que faz o quê? Vamos dizer que eu, pastor, estou internado. Eu estou com uma problemática na minha saúde, e fui internado. Só que essa problemática na minha saúde, eu não quero que ela se torne pública. Tá? Eu quero manter isso, minha privacidade, eu quero manter na minha privacidade, quero manter na privacidade da minha família. Não quero nem me expor e nem expor a minha família. Mas de repente, um irmão da igreja, que tem acesso às minhas informações, de repente até o meu prontuário médico, aí ele vai lá, ele olha, nossa, o pastor Paulo, puxa, deixa eu falar isso para os irmãos, deixa eu levar lá no grupo de oração, irmãos, precisamos orar pelo pastor, porque o pastor está assim, aí ele pega meu prontuário médico e fica todo dia dando boletim informativo para a igreja, né? Quem dá boletim informativo, ou é um médico, ou é um jornalista. A questão é, isso pode ou não pode? Isso é ético ou não é ético? Isso fere a privacidade ou não? Ainda que seja em prol de vamos orar, né? Eu posso pegar uma informação confidencial de alguém e expor isso no grupo da igreja lá e ficar dando informações? Eu confesso que isso me fez pensar. E eu estou pensando sobre isso e isso está me incomodando demais. Demais. Então, gente, agora acho que já deu para ter uma noção do que a gente quer falar, né? Esse ponto é tenso. Uhum. Mas assim, você já foi vítima de alguma dessas situações? Porque é complicado. A pessoa invadir a nossa privacidade e usar o nome de Deus. É só pra... A minha intenção é que você... Orar por você. Deixa... Hoje é cômico. Hoje eu dou risada, tá bom, pessoal? Mas é muito sério esse assunto. Então, para quem não sabe, como diz o salmista, né?
hoje eu sou velho. O salmista diz assim, fui moço e hoje sou velho. Aí eu digo assim, né, parafraseando o salmista, eu digo, sou velho, mas um dia fui moço, né, adolescente, para ser mais exato. E como adolescente, eu era um bom adolescente, entendeu? E um bom adolescente é aquele adolescente que apronta pra caramba. Então eu aprontava muito. E na nossa igreja, na qual eu me formei, né, então tinha o grupo das irmãs de oração. As irmãs se reuniam para orar. E então, né, quando ia lá para orar, então minha mãe falava assim, eu tenho um pedido de oração. Só que não parava assim só no pedido de oração. Ela queria explicar por que ela ia pedir o que ela ia pedir, e aí não sei o quê. Então, quer dizer, a minha reputação, estava sempre na boca das irmãs, né? Então as irmãs toda hora que olhava para mim assim, já, umas, eu não sei, eu nunca perguntei, né? Eu acho que elas viam o capeta assim na frente, então, porque minha mãe, ela se abria, né, com as irmãs, e assim, naquela questão de vamos orar, né? De repente é que se conta mais detalhes, né? A oração fica mais fervorosa. Eu acho que não surtia esse efeito, né? O efeito que sempre surtia era contrário, porque aí o que eu mais ouvia era assim, ó, não anda com ele, ó, cuidado, hein, ó, cuidado, ó, fique esperto, hein. Tanto é que foi legal assim, né. Eu envelheci, amadureci, e quando eu fui para o seminário, eu lembro que eu já estava no seminário, e um dia alguém falou assim, mas no seminário, mas será que ele é crente? Né? Então, essas histórias, elas são muito complicadas, né? Ainda porque quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E aí, então, a história fica grande demais, fica comprida demais, fica fantasiosa demais, né? Então é muito complicado. Fui vítima, sim, várias vezes. Nossa, é verdade. Eu ia falar que não, mas principalmente quando é familiar, né? Ele chega lá na igreja e eu acho que a intenção nunca é fazer oração, a intenção é fazer fofoca mesmo. A pessoa quer falar todos os seus pontos negativos, depois fala, assina embaixo, em nome de Jesus, vamos orar. Isso, em nome de Jesus, vamos orar, né? E é interessante que assim, né? Que uma coisa que eu prestei atenção nisso foi que o momento, assim, a reunião era chamada reunião de oração, né? Mas o momento de pedir oração e explicar a motivação porque ir orar era bem maior do que o tempo de oração. Então vamos dizer assim, que em 1 hora de oração dava 50 minutos, né, dizendo a causa da oração. 5 minutos orava e 5 minutos era de confraternização ali para terminar aquele momento, né? Afinal de contas, todo mundo precisa tomar um cafezinho. Então, era muito interessante, era bastante interessante, né? Hoje eu vejo isso, né? É complicado, mas na época era muito doloroso. Tanto que na época foi quando eu me desviei da igreja, né? Na época eu falei, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Na época tinha algumas irmãs. Eu lembro, olha só, eu lembro de uma irmã que nesse contexto todo, uma vez essa irmã veio e naquele momento eu julguei, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu lembro que aquela irmã veio assim muito caridosa, né? Depois de um momento daquele de orar por mim. Eu falei para ela que a melhor coisa que ela podia fazer na minha vida era esquecer de mim e cuidar da vida dela, e longe de mim, de preferência. Então, era uma situação bem tensa, né? Então, mas é isso aí. A gente falou agora, né, de você ser a vítima, mas muitas vezes, sem perceber, nós não somos as vítimas, nós somos quem causamos essas situações.
Às vezes a gente fala, eu vou colocar isso, só que você não está colocando pedido de oração, você está fazendo uma fofoca. E como que eu percebo que aquilo é uma fofoca e que aquilo não é um pedido de oração? Então, Carol, olha só. Eu tenho insistido numa fala, né? Tanto nos nossos programas, quanto no Sem Tabu, quanto nas minhas mensagens. Eu tenho insistido naquilo que eu acredito, tá? Que são as motivações. Como eu sei realmente se é fofoca ou não? Com que motivação eu estou propagando, veiculando esse tipo de informação? Olha só, quando eu tenho uma coisa para mim, comigo, eu, Paulo, tá? É óbvio que na minha função, eu muitas vezes eu sou obrigado a dar notícias ruins, tá? Morreu, tá doente, sou obrigado. Faz parte, vamos dizer assim, são ossos do ofício. Mas se eu puder escolher, eu não dou notícia ruim. Não gosto da notícia de morte, não gosto da notícia de doença, eu gosto de celebrar a vida. Tá? Eu gosto de vida, eu gosto de alegria, eu gosto de falar assim, olha, puxa, cara, se eu pudesse só dar notícia boa, eu queria dar notícia boa. Então, qual é a motivação disso? Porque eu gosto de animar e não desanimar. A minha motivação é ser motivador. Eu acho que isso seria essa. Então, quando eu sei de uma notícia, muitas vezes tem pessoas que vêm falar para mim a notícia, inclusive essa questão, né, que a gente está discutindo hoje, foi justamente por quê? Porque alguém me deu uma notícia, e eu questionei, peraí, mas de onde surgiu essa notícia? Mas de onde se tem tanto detalhe dessa notícia? Né? Porque uma coisa é eu ter notícia, outra coisa é eu ter riquezas de detalhes de notícia. Então, alguém já disse o seguinte, que quando eu tenho riquezas de detalhe, eu sei assim, dia, hora, o mês, que lugar que estava, que posição que estava, qual a cor da roupa. Alguém disse, isso tende a ser invenção. Tá? Porque se eu vou contar uma história, não sei o quê, cara, eu conto a história, eu não fico, era assim, assado, tava de lado assim, e virando, e da posição que tava, via. Cara, isso é fantasia. Né? Agora, a questão é, com que motivo eu conto essas histórias? É para eu me sentir mais importante? É para eu falar para os demais, olha como eu sou mais bem informado que vocês? É para dizer, sei lá, é para dizer o quê? O que eu estou querendo? Né? Eu estou querendo que me respeitem, porque olha só como eu descubro as coisas sobre a vida das pessoas e propago. Eu não sei qual é a motivação. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade eu penso assim, que nenhum fofoqueiro, quando ele fofoca, ele quer causar dano. Ele causa dano, mas ele não quer causar dano. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual é a motivação com que eu vou falar o que eu vou falar? Né? Eu quero manchar a reputação de alguém? Eu quero, ou eu quero enaltecer a minha reputação? Não sei. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso aí, e aí fazer o que a Bíblia diz, né? É muito interessante, porque se a gente olhar para nós, né?
nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos, mas nós temos só uma boca. Isso é bom indício, né? Veja mais, ouça mais e fale menos. Até porque a língua, né, é uma arma. É uma arma, Sim. né? Então, e a Bíblia vai dizer, né? Todo homem, todo ser humano, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, eu penso que essa motivação, se a gente levar isso a sério, então a gente vamos ter bons resultados. Sim, uma coisa que é fato é que é muito mais gostoso você ouvir uma notícia ruim da pessoa, né? Do que uma notícia boa. Então, uma técnica é assim: se você está ouvindo alguém falando de outra pessoa, acho que você tem que pensar. Nossa, isso tá muito bom de ouvir, né? Tá coçando, é gostoso falar mal dos outros. Por incrível que pareça, né? Fofoca gostoso, né? Pô, é tão bom que tem cara que tem programa na televisão e faz sucesso. Verdade. Pô, a vida. Existe um programa. Você já... Oi? Existe um programa. Sim. Existe Um só não, existe um monte, né? Você já viu? Ó, o cara faz um programa que ele não inventa nada, ele não, assim, nada de criativo, né? Inventa mentira, inventa lorota. Mas ele não desenvolve nada. Ele não cria nada, ele não incentiva ninguém a nada, ele não promove o bem comum de ninguém, ele como que fala? Ele não leva nenhum espectador dele a se tornar uma pessoa melhor. Cara, e o cara tá na televisão há 300 anos, falando fofoca o dia inteiro, todo dia. Interessante que as pessoas estão lá todo dia assistindo aquela babaquice. Por quê? Porque é gostoso. Né? Há um vício que é o voyeurismo. Já viu falar disso? O que é voyeurismo? Mas já viu falar? Eu sei, mas eu não lembro. Voyeurismo é o ato de você espiar os outros. Né? Em geral, o voyeurismo ele está ligado, ele tem conotação sexual, né? É a pessoa ficar olhando o outro tomar banho, ficar olhando. Por isso que a pornografia ela tem tanta disseminação, ela ganha tantos adeptos. Por quê? Porque todo mundo tem esse voyeurismo de ver o outro fazendo algo que eu gostaria de fazer. Então, a fofoca, essa questão da fofoca, tudo, é uma espécie de voyeurismo. E aí as pessoas transferem isso para a igreja e faz o voyeurismo da oração. A motivação não é a oração, a motivação é saber o que está acontecendo na vida do outro, né? Tá bem, não tá bem, ganhou, não ganhou, tá demitido, tá trabalhando. E é tão interessante isso, coisa que eu já presenciei, tá? A pessoa está lá, naquele momento de oração, né? Que que nós entendemos que o momento de oração é a hora que eu entrego para Deus, né? E coopero com Deus naquilo que Deus vai fazer para a pessoa, na pessoa. E aí a pessoa está lá, ela orou, ela acabou de ver tudo aquilo, e ela sai dali, e aí ela vai reproduzir aquele pedido de oração para o resto que não veio na reunião de oração, nas redes sociais. E hoje com rede social é uma lambança, né? Sim. Então é complicado essa situação aí. Uma coisa que eu já tenho certeza, e que você está assistindo também pode ter, é que não pode. Mas isso que a gente está conversando agora me fez lembrar do programa CR. CR. Por isso que esse celebrando a recuperação. Isso, para quem não conhece, é um programa particular, né? Onde as pessoas conversam, se comunicam, só que uma das regras é que tudo que for falado lá tem que ficar lá. Isso, ó, interessante, né? Não sei se você sabe. O CR, ele é para tratar qualquer problema que a pessoa tiver. Isso. Qualquer um. Aí você chega lá e você se destrinja, então... Com exceção de um. O quê?
Tem um problema que no CR não é tratado, não pode tratar. A pessoa que tem esse problema não pode participar do CR. A pessoa que tem o hábito de fofoca. Sério? Sério. Nossa, tá vendo isso? É sério, tá bom? Então, no CR, pessoal, isso aí vale. Ontem, né, eu comentei com algumas pessoas sobre esse programa do CR. Então, o CR, ele trata da pornografia, ele trata do voyeurismo, ele trata da mentira, ele trata da manipulação, ele trata do controle, da codependência, da preguiça, ele trata de tudo. Agora, se a pessoa chegar lá, olha, eu tenho fofoca, opa, aqui não é seu lugar, cai de fora. Por quê? Porque o fofoqueiro, ele vai sair, ele vai ouvir ali e vai sair, né? E do CR, o que você ouve no CR, morre no CR e ninguém tem nada. Então você não pode chegar lá, falar alguma coisa sua e aí você chega lá e fala, eu tô te ouvindo, aí eu saio, vou pra igreja e falo na reunião de oração que você está sofrendo disso, vão morar com você. Ó, na verdade é assim, ó, como que o CR funciona? Primeiro, vamos dizer que nós estamos aqui no CR, tá? E aí você se apresenta e você fala uma dificuldade sua, tá? Uma área que você está aí lutando. Então você tem 5 minutos para falar e eu vou te ouvir. Quando terminou os seus 5 minutos e chegou a minha vez de falar, eu não posso, em hipótese alguma, responder você. No meus 5 minutos eu só falo de mim. A questão do CR é que você só pode falar de você. Eu só posso falar de mim. Eu não posso dar respostas para você. Assim como você não pode dar resposta para mim. E depois da reunião não pode chamar de canto. Terminou a reunião, você vai conversar sobre qualquer outro assunto que não foi o assunto da reunião. Eu só posso falar com você sobre o seu problema depois da reunião, se você me pedir. Se você, depois da reunião, falar assim, olha, tem um assunto assim, eu queria falar com você, eu, sei lá, achei afinidade no que você falou, eu gostaria de tratar do meu problema, aí sim, eu posso falar com você, porque você me autorizou a falar do seu problema. Se você não me autorizou, esquece, eu não tenho esse direito, eu não posso. Esse é um dos DNAs do Celebrando a Recuperação, tá? O sigilo, é você ter certeza de que o seu sigilo está garantido, com pessoas que vão te ouvir, vão te acolher e não vão te julgar e não vai falar com ninguém vai ficar sabendo da sua situação. E que vão de fato orar. Verdade. E vão orar por você, tá? Então essa é assim, cara, é muito libertador isso. Sim. Acho que na vida toda, todo mundo tem que praticar o CR, né? Sim. É uma questão assim, acho que é uma questão bíblica, de fato. Sim, opa, CR é Jesus na veia. Exatamente. Tá? CR é Jesus na veia. Tanto que no CR, o que nós cremos é que Jesus é o único poder superior que pode nos livrar de todas as nossas dificuldades. Só Jesus. Por isso que eu prego sempre aqui. Só Jesus é tudo o que nós precisamos. Só. Não precisamos de mais nada. Dentro disso, Carol, é muito legal quando a gente vai pensar nos princípios batistas, né? Eu não gosto desse negócio de princípio batista, tá? Eu sei que tem gente aí me assistindo e eu sei que eu vou ter que responder umas perguntas daqui a uns dias, mas eu não gosto desse negócio de princípio batista. Mas eu gosto do princípio bíblico que os batistas adotam. Tá? Qual é o princípio bíblico que os batistas adotam? É que todo crente, cada crente é
um sacerdote. Ou seja, eu não preciso que o meu nome seja exposto para que as pessoas orem, não. Se eu tenho uma informação privilegiada a seu respeito, mas você não me autorizou a divulgar isso, eu sou um sacerdote, eu posso orar por você. Se você sabe de algo, você é uma sacerdote e você pode orar por mim, né? E assim nós podemos orar uns pelos outros sem fazer fofoca do que está acontecendo, tá? Se Deus quiser revelar, Deus revela. Se Deus não quiser revelar, então não sou eu que vou fazer esse papel que é do Espírito Santo e não meu. Então, gente, por respeito, antes de você falar qualquer coisa, pergunta para a pessoa, pelo menos, né, se pode, se ela autoriza ou não. E se a resposta for não, fica de boca fechada. E só ora pela pessoa. Hein? Ó, essa semana eu tive uma experiência assim. Uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, né? E semana passada a pessoa perdeu o esposo, né? E aí a pessoa, então eu sei que ela vai precisar de algumas coisas. E ela falou, olha, eu estou procurando um advogado, não sei o que, tá? E eu conheço uma pessoa que está tratando com ela de um outro assunto, mas por questão ética, aquela pessoa que está tratando de outro assunto não podia falar assim, olha, eu sou advogado e eu posso resolver isso para você. E eu estou vendo aquela situação acontecendo. O que eu fiz? Eu fui lá para outra pessoa, falei assim, olha, você está tratando desse assunto e essa pessoa precisa disso. E quem vai providenciar isso é um advogado. Eu posso falar para ela que você tem essa função, tem esse ofício e indicar o seu serviço para ela? A pessoa falou, claro que pode. Então beleza. Aí eu voltei lá e falei, fulano, olha, eu sei que você está tratando desse assunto com tal pessoa assim, assim. Falei, você sabe que uma das funções dela, uma das formações dela, ela é advogada? Ela falou assim, não sabia. Falei, então, ela é. Falei, e ela pode te ajudar. Tanto que ela está me orientando para eu te ajudar. Ela falou assim, puxa, que legal. Eu posso falar para ela que foi você que indicou? Falei, pode ficar tranquilo. Então, olha só. O que tem de mais eu falar para outra pessoa que a outra é advogada? Nada demais. Só que eu sei que a pessoa exerce um ofício. Eu sei que no código de ética do advogado, o advogado não pode fazer propaganda assim. Então ele tem que sempre ser por indicação. Então eu fui perguntar para ela, olha, eu posso indicar você? Não, pode. E aí o outro falou assim, então quando eu me aproximar e falar assim, eu descobri que você é advogado, mas descobriu de onde? Por onde? Por quem? Foi por fulano. Isso é fofoca? Não. Foi uma prestação de serviço, né? Eu tenho um cliente que precisa de um serviço e aí eu tenho um parceiro que tem esse serviço e aí eu indiquei o serviço para essa pessoa. Só que assim, pedi licença, pedi para a pessoa se eu poderia dar uma sugestão para ela. E aí foi legal que depois disso, aí terminou tudo isso, eu falei assim, olha, e mais, essa ajuda jurídica, outra pode dar. Mas caso você precisa de uma ajuda extra jurídica, inclusive de uma ajuda espiritual, tá? Eu quero me colocar à sua disposição. Não falei nada que eu sou pastor, não falei nada. Bom, passou um dia, ela falou, você falou de ajuda espiritual, do que você estava falando? Eu falei, olha, é que eu pertenço a uma comunidade. De novo, não falei que eu sou pastor. Eu pertenço a uma comunidade, assim, assado, tá. Então, eu não preciso usar o PR, eu não preciso me expor, tá?
Então eu posso servir, eu posso ser útil, posso me colocar à disposição, posso abençoar sem fazer toda essa questão, sem levar para um grupo de oração, eu não preciso nada disso, né? Eu posso tratar, cuidar e a coisa acontecer dessa forma, de uma forma tranquila, saudável, né? Uma forma sem exposição, bem tranquilo assim. Eu gostei, pastor, desse tema. Eu achei super legal. No começo estava boiando um pouco, antes da gente começar a orientar conversando. Só que eu achei que é um assunto muito útil, muito legal, gostei. Muito útil, muito bíblico. Muito bíblico. Muito bíblico, né? Sim. Aí eu vou deixar algumas perguntas, né, para eles pensar. Que tipo de pessoa você tem sido, né, na igreja, no grupo de oração? Você tem sido a pessoa informante? Como é que fala? Informante? Eu não sei falar, gente. Você tem sido o repórter da igreja. Você tem sido repórter, você tem te motivado, né, a falar o que você tem falado, para você rever, né? Vai que você tá com caminho impecável. Para 3 pouquinhos, assim. Mas é isso, gente. Obrigada se você ficou até aqui. Eu acho que já deu para entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer tema também, a gente está precisando de tema. Deixa tema aí, a gente já gravou uns últimos vídeos esses últimos dias aí, só que está precisando de mais. Então deixa aí. Isso aí. Pessoal, eu penso assim, tem vários assuntos que eles acontecem todo dia, né? E eu penso aquilo que o Raul Seixas diz. Raul Seixas. Eu não gostava do Raul, mas tem coisa do Raul que é muito legal, né? E o Raul, ele dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, cara, eu assim, não sou fã do Raul, tá bom? Não sou, isso eu digo assim, não curto ele, mas dentro daquilo que eu busco fazer de tudo na vida, eu acho que o Raul tem uns negócios legais. E isso do Raul eu acho legal. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, é óbvio que tem algumas coisas que nós tratamos em alguns vídeos que hoje eu já ouvi pessoas, inclusive pessoas que criticou os nossos vídeos e me fez pensar diferente ou me fez pensar algo que eu não tinha pensado. É óbvio que algumas coisas que nós já gravamos eu mantenho aquilo, mas outras coisas eu assim, vamos ficar mais flexível, né? Então eu não tenho dificuldade quanto a isso, mas sugere aí seus temas e suas ideias. Aquilo que é bíblico eu não mudo, tá bom? Aquilo que é bíblico eu continuo crendo, eu não mudei. Então, a nossa base aqui é a Bíblia, né? A Não Bíblia. é a nossa opinião. Isso. Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Valeu.